Joseph? May I start? May I restart? Boa tarde, então, agora a todos. Espero que o almoço tenha sido do agrado de todos. Vamos recomeçar, então, os trabalhos agora no bloco da tarde, com os painéis dos catalisadores. Então, começando, convidando o Fernando Torres a retomar o seu posto. Muito obrigado. E chamo para compor a primeira mesa redonda de debate com os catalisadores o representante da Abrasca, Alexandre Furtado. O Alexandre Furtado está substituindo o colega e xará Alexandre Fischer, que por motivo pessoal não conseguiu chegar hoje aqui na Fundação. O Alexandre Furtado é assessor econômico da Abrasca, coordenador da CANC. A CANC é a Comissão de Auditoria e Normas Contábeis da Abrasca, e grande tempo da sua atividade junto à Abrasca é dedicado ao apoio e coordenação das atividades contábeis da Abrasca perante CPC, CVM e outras entidades, representando a Abrasca nessas interfaces. E também é professor da Fundação Getúlio Vargas, nos cursos de pós-graduação Lato Sensu. Convido o representante da BMF Bovespa, senhor Paulo Claver. Paulo, diretor financeiro da BMF Bovespa, bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Administração e Economia de São Luís, trabalhou 14 anos em empresas de auditoria externa, PwC, passou por instituições financeiras como Bank Boscom e ABN Amro, onde foi responsável pela contabilidade e pela prestação de demonstrações financeiras. Atualmente, diretor financeiro da BMF Bovespa, é o membro do CPC, representando a organização. Convido o professor Eliseu Martins. Professor Eliseu Martins, eu não tive a audácia, a ousadia de pedir a ele um mini CV. Afinal, ele foi meu orientador no doutorado e nos conhecemos há mais de 12 anos, então pensei, pô, não faz sentido, né? Mas aí depois eu fiquei com o ônus, como é que eu vou apresentar apropriadamente o professor Eliseu? Há várias formas possíveis e corretas de apresentá-lo. Professor emérito da Universidade de São Paulo, diretor da CVM por 2 oportunidades, 85, 88 e 2008, 2010, um parecerista em matéria contábil e tributária dos mais renomados do país. Mas de todas essas formas de apresentar o professor Eliseu, eu prefiro dizer que ele é o professor dos professores. Afinal, se alguém aqui desse auditório nunca leu nenhuma produção do professor Eliseu, ou nunca assistiu a nenhuma palestra dele, provavelmente entrou no auditório errado, está perdido, veio para outro evento na Fundação e entrou nesse por conta do almoço. Tínhamos planejado a participação do Marcos Koller neste painel originalmente, mas ele, mais que voluntariamente, atendeu a minha solicitação de participar do primeiro painel, e ele está na área, está à disposição se tiver alguma questão, Fernando, que precise voltar a verificar a visão de um representante do Senado, ele estaria à disposição para endereçar as respostas naquilo que for direcionado a ele. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado. Desculpa meu improviso, tudo rabiscado aqui. Por gentileza, me ajuda então a receber Vanderlei Olivetti. Pode parecer injusto eu não abrir as palmas para nenhum dos outros que eu convidei, mas pela minha gafe agora é fundamental fazê-lo. Vanderlei representando o Ibracon. Vanderlei é contador e auditor com mais de 25 anos de experiência em auditoria, responsável técnico pelos trabalhos de auditoria em companhias de grande porte, nacionais e multinacionais, sócio encarregado da área técnica da Deloitte Brasil, responsável por coordenar e atuar como orientador em questões complexas relativas à interpretação de normas contábeis de auditoria. Atualmente é o coordenador nacional das normas técnicas do Ibracon. Obrigado. Bom, boa tarde, espero que todo mundo tenha aproveitado o almoço. E agora vamos dar continuidade aqui
nosso debate, nossa discussão sobre o relatório do Banco Mundial aí com as recomendações para melhorar o ambiente de contabilidade e auditoria aqui no Brasil. Eu queria começar nesse início para tratar um pouco da neutralidade fiscal e a medida provisória 627 que está colocada lá no Congresso, que é uma das preocupações aí de que a legislação fiscal não atrapalhe a qualidade da informação contábil. E eu queria perguntar aqui para o Alexandre, representante da Abrasca, o que a entidade viu ou percebeu de mais preocupante, o que chama mais a atenção da entidade, o que vocês estão olhando com mais atenção nessa MP e que vocês pretendem tratar ou tentar modificar na tramitação. Obrigado, Fernando. Uma boa tarde para todos. Agradecer ao Banco Mundial, Fundação Getúlio Vargas. É uma honra estar aqui do lado do Vanderlei, do Eliseu, do Paulo, que são amigos fora daqui, independente do que a gente vai tratar aqui. E olhando a MP, e aí já tentando responder ao Fernando, olhando a MP 627 e a questão de neutralidade tributária, a gente tem que ir um pouquinho para o passado para conseguir olhar efetivamente para o relatório de observância, normas e códigos e fazer um via-via. Eu acho que o ponto essencial aqui não é tecnicamente entrar em determinados meandros da MP, mas sim perceber a questão de contabilidade que está por trás disso. Quando a 11638/07 entrou, uma das coisas que, dentro da Abrasca e das companhias e os contadores, que a gente muito discutiu agora a gente vai estar discutindo contabilidade. Isso eu acho que é um ponto efetivo que a lei lá atrás trouxe, e a neutralidade tributária eu acho que vem também vem somar com isso. Na verdade, a gente olhava sempre a contabilidade do ponto de vista tributário. Desculpa, Eliseu. Mas e desculpa, Vanderlei, mas a verdade é que diversas empresas, companhias um pouco menos. Aí existe uma questão importante de diferenciar, e há uma diferenciação enorme em relação a isso. Tem diversos profissionais aqui de companhia. As companhias abertas, elas sempre conseguiram, efetivamente, dar um caráter de contabilidade, tanto gerencial quanto de planejamento estratégico das empresas pela contabilidade. É interessante que eu labuto dentro da CANC há pelo menos uns 8, 9 anos. E desde que eu entrei, o que eu percebo fortemente é que, desde a 11638, a gente discute muito mais a contabilidade do que a tributação. Então, eu acho que a nova MP ela tem ajustes a serem feitos. Eu acho que são ajustes técnicos normais. O Dr. Kohler colocou alguns dos pontos, como é que vai ser a tramitação e tudo mais, mas o ponto mais relevante de tudo, que tem muito a ver com o ROS, que é o aperfeiçoamento, efetivamente, da contabilidade, como que ela atinge a todas as empresas. As companhias abertas sempre foram, e ainda serão, modelos para aplicação das normas contábeis. Eu acho que é nesse sentido que a gente pode destacar a questão da nova MP ou mesmo da neutralidade que vem lá de trás. E a Abrasca sempre tentou, e isso é uma linha muito clara, o Eliseu é nosso representante atualmente no CPC, e um dos pontos que a gente debate muito no CPC como que a gente consegue colocar a contabilidade no lugar que ela sempre teve que estar, levá-la para um planejamento estratégico para perceber também contabilmente se vale a pena comprar uma empresa ou não, se vale a pena ter uma fusão com outra ou não, e ao mesmo tempo a questão gerencial das companhias. Obviamente que tem um aspecto relevante que não é tão destacado quando a gente fala de neutralidade tributária em si, que é a questão do próprio financiamento dessas companhias através do acesso ao mercado que a contabilidade, pela comparação, dá. Então, eu acho que esse é o aspecto mais relevante em relação à ROS, ou seja, olhando para o relatório, o que a gente percebe é que o trabalho da Abrasca e das companhias, independente da questão tributária, é que a contabilidade seja enxergada pelos agentes como mais um meio para gerar financiamento para as companhias brasileiras e, consequentemente, acessar outros mercados e ter enfim, as próprias empresas conseguindo, via mercado de capitais, crescer, enfim, aí vai por cada uma.
Bom, aí, e para complementar, então eu queria passar a palavra aqui para o professor Eliseu, para ele dizer se na avaliação dele, se o texto lá da MP, da maneira que está, de alguma forma pode comprometer esse papel da contabilidade, no sentido de ele vai atrapalhar, ele garante a neutralidade, tem alguma coisa ali que preocupa, do ponto de vista da informação que vai ser prestada, se a MP, por exemplo, passar da maneira que ela está lá. Fernando, se você me permitir, eu vou até reforçar um pouco daquilo que foi falado pelo Alexandre, e eu acho que na presença do Banco Mundial isso é bastante relevante. O Brasil optou por um caminho diferente da grande maioria dos países na hora de adotar as normas internacionais. A grande maior parte dos países adotou apenas para os balanços consolidados e não para os balanços individuais, que continuaram sendo feitos e continuam sendo feitos em grande parte dos países do mesmo jeito que antes e em grande parte dos países igualzinho a nós, amarrado aos critérios fiscais. Aliás, em alguns países, muito mais amarrado ainda a critérios fiscais do que o Brasil. Pode parecer isso meio esquisito, mas é verdade. Se alguém que conhece uma contabilidade alemã, por exemplo, tem uma ideia disso, a contabilidade francesa tem uma ideia disso. O grande drama da não adoção dos balanços individuais dessas entidades é por causa deste problema, da cultura. E esta cultura traz problemas sérios, porque vai deturpando o papel da contabilidade no seu uso que eu considero mais nobre, que é para a gestão da empresa. A contabilidade tem que servir como instrumento para quem gera riqueza, para quem cria riqueza, para quem está gerando emprego, para quem está distribuindo a riqueza. Esse é o primeiro grande papel. E a contabilidade, para fins de gestão, ficou relegada. E não é só no Brasil, mas nós queríamos, então, resgatar isso. Então, essa disputa, essa briga muito grande de há muitos anos de segregarmos a contabilidade propriamente dita para a informação da contabilidade para fins da tributação. E a gente está trazendo para o país, por causa disso, um custo da adoção das normas maior do que para outros países. Não há dúvida nenhuma. Mas, em compensação, eu acho que a gente está tendo a chance de colher benefícios que os outros países não estão conseguindo. Apesar de que muitos deles estão percebendo e estão mudando. Não sei se vocês viram Portugal, Espanha. Portugal fez um processo de evolução, começou a ficar parecido muito fortemente com a gente. A Itália, mais ainda. Então, diversos países que, por estarem demais amarrados a critérios fiscais, já produziram suas evoluções nas legislações individuais. Já estão fazendo também este caminho. Então, para nós era, para podermos ter a contabilidade, que a gente considera de boa qualidade, nas demonstrações individuais e nas demonstrações, então, para fins de gestão, foi necessário criar esta quebra entre fisco e contabilidade, essa tal da neutralidade tributária. E, anos e anos a gente brigando com a Receita Federal e sempre encontrando não é que, de repente, né, encontramos um sim e um forte sim, um comprometimento. Eu que já escrevi muito, que já briguei muito com a Receita Federal, sou sempre a dizer, agora a gente tem que bater palmas, tá? Porque ela aceitou, implementou o regime, então, o RTT, e passou a segregar. Neutralidade tributária passou a ser o quê? Não é que nenhuma norma contábil não possa ter efeito fiscal. Neutralidade tributária, para deixar bem claro o que é o conceito e o que foi acordado com o governo. Sai uma norma contábil, fará do CPC, Conselho Federal adota, CPM, SUSEP, lá seja o órgão regulador que foi, muda-se a contabilidade e não há nenhum efeito tributário, nem para cima nem para baixo. Para efeito fiscal não está valendo. Isso que é a neutralidade. Porém, se interessar ao governo que certa norma contábil venha a ter interesse fiscal, e às vezes pode interessar até a própria empresa, né? Neste caso, há necessidade de sair uma lei tributária para dar efeito tributário à norma contábil. Do mesmo jeito, qualquer norma tributária que sair não pode ter automaticamente reflexo contábil. É necessário que saia outra norma contábil se houver o interesse em acompanhar uma norma tributária. Então, isso aqui é neutralidade.
O que significa que as diferenças entre contabilidade fiscal e contabilidade societária, elas vão variando dia a dia. Quando a gente fala extinguiu-se o RTT, na verdade, não extinguiu-se o RTT, não. Eu sempre falo que extinguiu-se o grande RTT, para não falar uma coisa meio feia, mas ficou criado o RTTzinho. Porque o que aconteceu é o seguinte, o que estava lá para trás foi regulamentado, etc., extinguiu-se formalmente o RTT, mas não sei se vocês viram lá o artigo 54, lá dizendo, daqui para frente, tudo igual. Nenhuma norma contábil nova terá efeito fiscal sem que venha a haver outra lei de natureza tributária para dar esse efeito fiscal. Então, na verdade, nós estamos mantendo, não estamos chamando formalmente de RTT, mas o princípio da neutralidade, isso é fundamental. Ele foi reconhecido até aqui, foi sacramentado com a medida provisória e está mantido daqui para frente. Então, desse ponto de vista, não há o que reclamar da Receita Federal. E a medida provisória, fantasticamente dentro desta lei. Mas quem sempre mandou na contabilidade dificilmente vai perder a vontade ou o costume, né? De cada vez em quando dar uma mexidinha. Então, o que acaba acontecendo? O fisco no Brasil, ele normalmente, ele não foi diferentemente de outros países que determinavam. O fisco dizia, contabiliza assim, contabiliza assado, etc. Ou seja, o fisco interfere diretamente. No Brasil, a grande maior parte das vezes, o fisco sempre interferiu indiretamente, induzindo a empresa a fazer, não obrigando. Disse, olha, eu deixo você depreciar tantos por cento. Não, você não é obrigado. Você pode fazer mais, pode fazer menos, etc. Se você fizer mais, não pode se beneficiar. Mas se você fizer menos, você perde. Porque só pode deduzir aquilo que você contabilizou. Era assim a regra anterior. Então, e assim o fisco ia fazendo com uma porção de coisas. Não obrigando a proceder. Algumas regras sim, ele é obrigado, mas a maior parte ele é um processo de indução. Indução. E, infelizmente, isso está de novo um pouco presente na 627. Alguns exemplos aconteceram estão lá. Por exemplo, ajuste a valor presente. Quando você contabiliza o ajuste a valor presente, alteram-se ali os ativos, recebíveis, os pagáveis, ativos, receitas, despesas, tem alterações. O fisco, até hoje eu lamento enormemente, ao invés de pura e simplesmente dar efeito tributário, sim, aos ajustes a valor presente, porque são diferenças, na grande maior parte do tempo, temporárias curtas. Diferenças de longo prazo, com ajuste a valor presente, só para transações do quê? Compras de imóveis a longo prazo, etc. Mas o resto é tudo coisa que é questão de 2, 3, 4, grosso das operações, dentro do próprio exercício já se resolve, eu passo a lei 2, 3 meses e acabou. Então, são diferenças muito pequenas. Mas o fisco, infelizmente, não aderiu e disse, ajustes a valor presente, que era uma diferença, continuará sendo uma diferença. Você contabiliza o ajuste a valor presente, mas para efeito fiscal, isso não existe. Você faz uma venda a prazo, para efeito contábil, sua receita vai ser diminuída pelo ajuste a valor presente, para efeito fiscal, a receita continua sendo o valor nominal bruto. Ele não aceita. O que acontece com isso aí? Agora ele diz que, olha, para fazer depois o cálculo, sair do lucro contábil e chegar no lucro tributável, nós chamamos aqui do lucro real do rei leão, né? Você tem que fazer os controles analíticos. Nós ainda não sabemos com que profundidade o fisco vai querer esse controle analítico. Se ele vier exigir o controle analítico por item de estoque comprado a prazo, vocês imaginaram a loucura que vai ser o trabalho sistêmico de ter todos os estoques, qual é o valor líquido para efeito contábil, qual que é o valor bruto para efeito fiscal. Ou mesmo que seja com o uso de uma conta retificadora. Uma conta retificadora por unidade de estoque é impossível. Obviamente, vamos dizer, esperamos que na hora de implementação que o fisco venha ou solte algum parecer normativo e diga, não é nada disso, não precisa fazer por item de estoque, faz um ajuste global na conta de estoques, faz algum cálculo aproximado estatístico. Maravilha.
Aí está tudo bem. Mas se ele entra no detalhe, e o que a lei diz, contas analíticas, o que acaba acontecendo? Induz as empresas a simplesmente não praticarem o ajuste a valor presente, a não ser quando não tiver a mínima saída. Então vai ser para operações de prazos maiores, vai ser... Ou seja, uma informação que gerencialmente é importante, uma informação de qualidade melhor, poderá e tenderá, acho, mesmo quem esteja praticando até, eu já ouvi empresas dizer, se for assim, eu vou deixar de praticar a figura do ajuste a valor presente. Porque o que eu tenho que mudar em sistemas para 40 mil itens de estoque, não dá. Então, há um risco sim. Então, há várias coisas, respondendo à sua indagação, e que está lá na medida provisória. A medida provisória, como o saldo líquido dela, para mim, é fantasticamente positivo, do ponto de vista de manter a segregação fisco-contabilidade. Tudo que foi combinado com o governo e que saiu, saiu conforme combinado. Duas coisas. Saíram coisas que não foram nem discutidas, quanto menos combinadas. Mas, coisas da vida, a gente está sempre acostumado com a Receita Federal. Mas isso aconteceu mesmo. Mas, o que era importante, o que estava combinado, saiu ok. Saíram coisas que não estavam combinadas e são vários lugares em que ele vem e fala na forma de controle, de contabilização, de forma analítica, não obrigando, de novo, não obrigando, mas se você não fizer do jeito dele, direitinho, você pode vir a ser penalizado por antecipar pagamento de imposto. Então, vamos dizer assim, o jeitão não foi totalmente esquecido. Algumas coisas sobraram lá, sim. A gente tem que agora brigar, né, para fazer com que o espírito da neutralidade seja praticado sem acréscimo de custos necessários, principalmente como nesses casos em que de forma alguma o custo compensa com os benefícios. Obrigado aí pela aula. Acabou de dizer que eu falei muito. Não, imagina. Queria perguntar para o Paulo. Paulo, muito aqui se falou de qualidade da informação e acho que no fim é isso que é o grande ponto aí do relatório, né, para que os usuários tenham a informação melhor. Eu queria entender, do ponto de vista da Bolsa, quer dizer, como a Bolsa tem esse seu assento no CPC, né, participa lá das discussões, qual que é o interesse da Bolsa, do mercado, queria que você trouxesse esse ponto de vista, de que maneira vocês perceberam a evolução da informação e de que maneira isso pode fortalecer o mercado de capitais e fortalecer o próprio desenvolvimento do país por meio do financiamento que ele permite. Né? Ok. Bem, bom dia, boa tarde a todos, né? Agradecer aí o Banco Mundial e a Fundação Getúlio Vargas pela participação aqui, obrigado. Bem, eu diria, acho que a questão são vários fatores, mas acho que o principal é comparabilidade e qualidade da informação. Ou seja, se alguém tiver a curiosidade de pegar lá todo o regulamento do novo mercado da BMF-Bovespa, ela já coloca que as empresas, além de publicar no GAP local, teriam que publicar ou em US GAAP ou em FRS. Tá certo? Então, ele já vinha com essa preocupação. Por quê? Comparabilidade, assim, porque hoje nós estamos num mercado global, ou seja, não tem mais fronteiras. E o volume de investidores estrangeiros que tem aqui é grande, tá certo? Assim como também tem o interesse do investidor local, brasileiro, comparar as empresas locais com o exterior. Tá? Então, eu diria que um dos pontos chaves e a preocupação da BMF-Bovespa é trazer uma norma global, ou seja, onde facilita para o investidor essa comparabilidade e eu entendo que trazendo o IFRS, a gente ganha também na qualidade da informação. Eu acho que esse acho que é um ponto, um item chave na participação da BMF-Bovespa lá. E eu acho que está conseguindo. Eu acho que o objetivo foi alcançado e acho que o relatório aí do Banco Mundial mostra que um dos itens que foi plenamente atendido, né, e com grande esforço do CPC, é que todas as normas internacionais foram adotadas no Brasil. Tá? E importante, como o professor Nelson Carvalho sempre fala, sem modificações, porque se modificar não é mais IFRS, virou
BR-Gap de novo, né? Então, acho que isso é uma preocupação, inclusive, do CPC sempre, né? É isso. Muito obrigado. Eu vou ter que quebrar aqui um pouco a sequência, mas aproveitar o Vanderlei aqui, que a gente discutiu um pouco esse assunto no primeiro painel, que é a questão do órgão regulador dos auditores. Eu lembro que na época que a Ana Maria era a presidente do IBRACON, ela comentou algumas vezes que o próprio IBRACON tinha a ideia de ter um órgão regulador, alguma coisa no estilo de PCAOB, talvez na base da autorregulação. Queria entender o que essa proposta ou essa ideia do IBRACON seria diferente do que está sendo proposto no relatório, e se vocês veem com naturalidade aí essa criação, eventual criação desse novo órgão para fiscalizar a profissão. Bom, acho que antes de responder sua pergunta, Fernando, acho que só para entender o aspecto que como nós estamos hoje situados no Brasil em termos de regulação. Então nós temos uma figura que se começou lá no ano 2000, que o Brasil precisaria de ter mais aspectos de revisões do trabalho do auditor. Então começou com a criação de que se copiou também de ambientes, principalmente do ambiente americano, que tinha o chamado do peer review, que é a revisão de pares. Que isto existe um órgão lá, que é um instituto chamado do CRE, que tem a participação de CFC, de CVM e do IBRACON, no sentido de qual é a norma que isso vai servir. O que significa o peer review ou revisão dos pares? Dentro de um ciclo de a cada 4 anos, uma firma de auditoria, que ela é registrada na CVM, ela vai ser revisada pelos pares. Então, uma firma de auditoria contrata uma outra firma de auditoria para dentro de um programa de trabalho que é neste CRE que é desenvolvido, como ele vai ser executado. Tá bem? E ele é feito o trabalho de revisão do controle de qualidade que uma firma de auditoria precisa ter e de alguns trabalhos de auditoria que são feitos. Então isso existe já desde 2000, a primeira vez que ele foi feito, acho que foi em 2002, referente ao ano de 2001, e de lá para frente ele vem sempre sendo feito, e a CVM tem acesso a esses relatórios e também participa do CRE. Tá bem? Então, esse seria a revisão do trabalho do auditor. Existe também, dentro do programa dos reguladores, como a CVM, para a auditoria de companhias de capital aberto, que a CVM também ela pode, dentro do programa dela, fazer esses trabalhos de revisão, o que o auditor faz de trabalho para companhias de capital aberto e fundos de investimento. Então, isso também sempre tem sido feito. O Banco Central, ele não tem um trabalho, uma norma de revisão bem estruturada, no sentido de como vai ser feito, mas ele tem atuado de revisar o trabalho do auditor de instituições financeiras, porque ele é o órgão regulador, tanto da instituição financeira, também por força da resolução 3198 do Banco Central, para supervisionar o trabalho do auditor. Então, isso também é feito. Tá bem? Então, em grandes aspectos de revisão. Cada firma de auditoria, principalmente aquelas firmas que têm associações, ou usa dentro do sistema de franquia das grandes firmas de auditoria internacionais, tem também seu programa de revisão interna, que isso acontece todo ano. Tá bem? Então, em matérias gerais. O que aconteceu, que você falou que já havia discutido anteriormente, quando foi criada aquela figura do PCAOB, que seria um revisor independente. Como isso funcionaria no Brasil? Isso foi bastante discutido. Bom, precisaria de algo equivalente ao PCAOB no Brasil? Então, isso foi discutido, foi aberta uma frente no CFC para discutir como implementar isso. Então, isso daí ainda não foi
o processo ainda não foi terminado, porque tem assuntos bastante complexos que precisam ser resolvidos. Tá bem, de onde viria o funding para sustentar toda essa estrutura? Então, esse assunto ainda não foi superado, tá bem? Mas a preocupação e a discussão sempre existe. E também se ficou discutindo, se nós pegarmos a figura do PCLB no ambiente americano, e vários outros países estão criando o equivalente ao seu PCLB, tá bem, como que isto vai funcionar? Teoricamente, se nós pegarmos o PCLB, é um trabalho de revisão do trabalho do auditor para companhias registradas na SEC, que é o equivalente à CVM aqui no Brasil. Mas continuaram com aquele assunto do peer review, que é para não companhias abertas, não SEC. Então, será que aqui no Brasil, esse aspecto do peer review, que hoje ele abrange tanto companhias abertas, instituições financeiras e companhias fechadas, seria a mesma situação? Mas ele não tem a figura do independente, que seria um órgão efetivamente independente. Então, essas discussões ainda continuam. Então, não significa que o Brasil abandonou essa estrutura, significa que ela está em progresso, porque tem vários assuntos que precisam ser resolvidos para estruturar, dentro de um programa de como vai ser a revisão, como ele vai ser estruturado, que tipo de relatório vai ser emitido, esse relatório ele é interno, ele é de conhecimento público, sim ou não. Então as discussões caminham. Enquanto isto não é resolvido, porque isso não depende somente da firma de auditoria, ou, por exemplo, o IBRACON não teria como criar isto, porque o IBRACON ele não é um órgão regulador, ele não existe, ele é um instituto. Ele é um instituto formado pelos... representado pelos auditores, que tem um trabalho de cooperação, de ajudar em vários temas, e faz alguns trabalhos também que ele absorveu o IBRACON, por mais compromisso com o IFAC, com o IASB, também de fazer algum trabalho, como, por exemplo, a tradução, a coordenação da tradução do livro dos pronunciamentos de IFRS. O IBRACON continua sendo feito. Foi um compromisso com o IASB que precisaria ter algumas características para que o IASB desse a credencial para alguém traduzir. Então, as normas de auditoria, também o IBRACON, as normas editadas pelo IFAC, a tradução dessas normas, todo o processo de revisão, elas são editadas pelo CFC, o IBRACON ajuda bastante nisto. Mas fazer a revisão, a supervisão do trabalho do auditor, então, aí não seria uma função do IBRACON, tá bem? Porque dentro desse aspecto teria que ser um órgão independente. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas o ambiente que nós temos hoje de regulação e revisão do trabalho do auditor independente, ele está estruturado dessa maneira. Entendi. O que a minha dúvida, e talvez você possa acrescentar, seria o seguinte, sendo mais direto, né? Se alguém criar uma estrutura como um PCLB brasileiro ligado à CVM, o IBRACON vai achar bom, vai achar ruim, ou então eu acho bom, contanto que você diminua um pouco o excesso de fiscalização, porque tem uma percepção de que, eu já ouvi alguns colegas, vocês falam assim, mas a gente tem aqui, às vezes aqui na firma, tem uns 10 pessoas revisando, um da CVM, um do Banco Central, o PCLB americano, o peer review, e mais não sei o que, e eu perco muito tempo só fiscalizando isso. Então, eu queria a sua visão sobre ela. Então, a resposta para isso, se o IBRACON acharia bom ou não, acho que depende. Porque quando nós vamos falar o seguinte, bom, nós vamos criar um órgão independente, ele vai responder para a CVM. Então, é difícil responder ele é bom ou ruim sem antes conhecermos como esse programa funcionaria. Qual seria um programa? Qual seria uma rotina de trabalho? Como funcionaria a revisão para isso daí? Tá bem? E também, como você já mencionou, bom, nós não poderíamos ter esse processo aí como mais uma revisão. Então, nós deveríamos estruturar, tá bem. Vai ser feita uma revisão completa dentro do guarda-chuva, que seria companhias de capital aberto e fundos de investimentos que estão dentro do guarda-chuva da CVM? Sim. Bom, então, esse bloco de trabalho aqui, obviamente, não deveria ter mais
por exemplo, revisões como peer review, ou revisões adicionais da própria CVM, porque senão começa a ficar um trabalho de muita duplicidade. Aí nós temos que fechar para ser revisados, não dá tempo mais de fazer os trabalhos. Tá bom? Mas então é difícil responder o sim e não. Se você me disser, vai ter um trabalho, vai ter um programa de trabalho com uma estrutura, qual é o objetivo claro daquela revisão? Que tipo de relatórios vão ser emitidos e qual a destinação? Eu entendo que seria um passo bastante importante e ele está no caminho do que o mundo está fazendo de ter este órgão independente. Tá bem? E, obviamente, ficaria aquela lacuna. Bom, e não companhias que não estão debaixo do guarda-chuva da CVM? Bom, isso seria suprido por esse programa de peer review ou instituições financeiras de capital fechado pelo Banco Central? Aí precisaria estruturar esse outro bloco também. É interessante você ter mencionado esse ponto sobre qual o poder, né, do regulador, porque o Zubair estava comentando com o Ricardo na hora do almoço, que na visão dele, a legislação atual já daria poder para a CVM para ter um órgão desse sem precisar alteração legal. Como ela já fiscaliza os auditores, já registra os auditores, poderia ter um arranjo infralegal de mudar a regulamentação que possibilitasse isso, que viabilizasse isso, talvez com os outros reguladores, ou cedendo gente, ou passando também, via resolução, o poder para esse subórgão da CVM, de fato não é a minha área. Então, eu queria só mencionar isso e dar a palavra para, não sei se os colegas da CVM querem comentar se eles entendem dessa forma também ou não. Alô? Alô. Bom, sem pretender assim, polemizar muito, porque a questão é jurídica, eu diria o seguinte: o entendimento hoje na CVM é de que, não obstante o auditor estar lá registrado, a CVM só tem competência sobre a atuação dele quando ele atua em entidades reguladas pela CVM. Então, o auditor é registrado na CVM, mas ele é um auditor, exemplificando, de uma seguradora que não é uma companhia aberta, ainda que ele seja registrado lá, o trabalho que ele desenvolve nessa seguradora não está sujeito à supervisão da CVM. Então, esse é o entendimento. E, portanto, eu até, na minha fala, passei muito rapidamente sobre esse tema, é por isso que há essa perspectiva de uma necessidade a se caminhar nessa direção de questões legislativas, sim. E mais, no caso do Banco Central, inevitável, porque no caso do Banco Central está na lei, né? A própria 6385 diz que, para a auditoria das instituições financeiras, a competência é do Banco Central, inclusive com poder punitivo. Diferentemente da SUSEP, né, que ela pode supervisionar o auditor, mas, por exemplo, no limite ela não pode cassar o registro dele, porque tem algumas limitações. No Banco Central está posto na lei essa competência, né? Houve uma mudança legislativa na 6385, né, que então transferiu para o Banco Central a competência. Então tem, no caso do Banco Central, algo de forma mais concreta, mais objetiva, e com relação aos demais, o entendimento que vigora na CVM é este, né? E é um entendimento que vem desde lá do início, né? Então, está registrado aqui, ok, veio aqui, se registrou,
mas não atua no segmento nosso, portanto, não é um auditor de uma companhia aberta, de um fundo, de um integrante do sistema de intermediação, portanto, não é o ente que ele audita não é supervisionado pela CVM, o trabalho dele de auditoria estaria fora da nossa competência. Então, assim, de novo, muito precariamente, porque esse é um debate que, repito, se a gente caminhar nesse sentido, ele vai, enfim, se acirrar, mas, num primeiro momento, a percepção nossa e o entendimento que vigora é este. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu queria voltar aqui a palavra para o professor Eliseu. Eu queria um pouco a sua percepção no relatório se fala muito sobre educação, né? Educação, treinamento. Eu queria um pouco da sua percepção sobre a qualidade da educação de contabilidade no Brasil e de que maneira essas pessoas estão saindo da faculdade hoje. E em seguida, também que você desse uma palavra sobre o processo de educação continuada para contadores. Esse é um senhor gargalo, né? Porque também não existe a educação continuada obrigatória para professores. Podia incluir no relatório também, não só para os contadores, para os auditores, mas para os professores, está correto? Né? A gente tem nas universidades públicas uma carreira, tem alguns tipos de cobrança, até um certo ponto, né? Depois de obtenção de estabilidade, etc., existe, mas já não é mais tão forte. Mas no sistema não público, a cobrança é bastante limitada. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem um problema muito sério, de fato, de conseguir com que o corpo docente se mantenha atualizado. Isso é efetivamente difícil, é complicadíssimo. Por outro lado, como sempre, a gente tem surpresas, às vezes, espetaculares, porque a gente vê certos grupos de professores, inclusive de instituições privadas, às vezes se reunindo e procurando centros vamos dizer, de excelência e ensino para se atualizarem, pedindo, né, cursos, pedindo oportunidades. O que é importante relatar é que também há uma velocidade extremamente baixa nos processos decisórios, está correto? Agora, vocês vão perceber por que eu vou falar isso. Quando é que começou a discussão do financiamento para a educação, Marco Aurélio, com que ano mais ou menos? Isso. 2007. Então, no final de 2007, quando veio a lei 11.638, se começou um processo de negociação, o BID iria financiar treinamento de professores. Em que ano que começou o projeto? Ou seja, ele começou a funcionar 5 anos depois, no final de 2012, já com a lei desde 2010 em plena vigência. Está agora caminhando. O que acontece? Está lá perto do número de 800 professores em processo de treinamento até agora. E o limite é alguma coisa tipo 1.200, para uma população de quase 20 mil professores. É o total de recursos que veio lá no caso do BID. E se a gente olhar o que foi de recursos para alguns outros países bem menores, era absolutamente desproporcional. Então, nós também tivemos um problema desse. Vou dizer, mas esse é financiamento externo, e financiamentos nacionais, etc. Também não houve nenhum tipo de trabalho nessa direção. Mas, pelo menos, a gente precisa... Vamos salientar. Demorou, mas este saiu. Estamos nesse processo de treinamento das normas internacionais para esse número, que já está perto dos 800 e vai atingir o 1.200, alguma coisa, se o meu número estiver errado, me confirma, Marco. Então, o que acaba acontecendo? A gente está hoje com um processo realmente muito heterogêneo. E estamos com uma qualificação média do corpo docente muito heterogênea.
Nós temos pessoas... Gente, eu recebo e-mails, às vezes, com algumas perguntas que eu fico assustado de coisa boa sendo perguntada por professores. Mas, cada vez em quando, eu fico absolutamente assustado. Não preciso dizer. A gente recebe, tá certo? Isso de todos os jeitos. O Conselho Federal também tem lá um departamento lá que fica respondendo perguntas, e o CPC também. A gente tem as duas coisas, os dois extremos. Esse processo de educação, ele é terrível, e eu acho também que ele, e aí por isso que eu estou comentando, a gente precisaria também ter um processo de educação continuada, obrigatória, para o corpo docente que está formando professores. E não é só na área de contabilidade, não. Né? E foi comentado aqui de manhã pelo Marcos Coelho sobre resistências no caso da OAB, né? Isso para ingresso na carreira. É só lembrar, o Conselho Federal instituiu o exame de suficiência, então a pessoa, além de ser formado, precisa passar no exame de suficiência, e foi derrubado na Justiça. Precisou esperar vários anos para que isso viesse na forma de lei. E agora começa o questionamento com relação à constitucionalidade da lei. Então, o processo é terrível. Mas o que realmente falta, e isso está muito bem abordado no relatório, no ROSC, que isso não é suficiente. Então, para o ingresso na profissão, a gente precisava, uma qualificação, uma exigência da graduação muito boa. O exame de suficiência é bom porque ele ajuda no processo de, pelo menos, começar a exigir que as escolas se aprimorem mais quando começam a ter um número muito pequeno de aproveitados. Mas precisa de um processo de qualificação na base da experiência. É necessário que haja também uma comprovação de uma experiência por profissional já habilitado, já previamente autorizado, com relação àquele profissional, antes que ele possa ter o direito de exercer a profissão ou de contador, ou atividade de auditoria, etc. E, obrigatoriamente, a tal da educação continuada, que não pode ficar restrita só aos auditores. Nem só aos contadores, mas também aos professores de contabilidade. Me desculpe os colegas se eu estou perturbando a vida de nós mesmos, né? Só porque ele já está no fim da carreira, está arrumando coisas para nós, né? Tudo bem, não tem problema. Você nunca parou de estudar também, então. Você fez sua parte. Obrigado. Vou passar aqui para o Alexandre. Eu queria falar, nas empresas, como que essa questão da formação, né, tem pesado, e uma coisa que a gente percebe é a dificuldade do profissional, principalmente aquele que não passa por nenhum novo curso, a lidar com essa questão do julgamento do IFRS. Perfeito. É bom falar isso, que agora eu vou estender o que o professor Eliseu, fortemente, o professor Eliseu colocou. Na verdade, é bom colocar um foco aqui no trabalho da Abrasc em si, que é de companhia aberta. Como eu falei na outra pergunta, isso faz uma diferença efetivamente muito grande em relação ao tipo de profissional. Isso eu, obviamente, tenho um problema até com o Ibracon, com o Vanderlei, que é o seguinte: a maioria dos profissionais de companhia, eles tiveram que a forceps, e continuam tendo, aqui tem diversos colegas, e que tiveram a forceps que não só aprender, mas continuar olhando muito, principalmente as normas lá de fora, depois as normas daqui. E a Abrasc, é interessante o seguinte, quando o professor Eliseu falou da questão de perguntas, a Abrasc recebe muito questionamento em relação à contabilidade, por participar do CPC e estar em diversos fóruns de contabilidade. Eu recebo diversas perguntas, quer dizer, e o que se percebeu nos últimos 5 anos é o aumento do número de mestrandos em contabilidade pedindo informações para sua pesquisa, ou mesmo indagando sobre alguns temas. Isso muito... Antigamente era mais fácil perguntar para a Abrasc algo sobre mercado de capitais do que contabilidade. Isso aumentou muito nos últimos 5, 6 anos. Isso é um ponto positivo. O profissional de contabilidade das companhias abertas é um profissional diferenciado. Existe uma questão importante, que o profissional de contabilidade, nos últimos 8 anos, principalmente, foram galgando mais espaço nas companhias, e muitos deles, o professor acabou de falar,
vários presidentes de companhia hoje são presidentes muito por conta de serem profissionais de contabilidade no passado. Antes você tinha um caminho natural, vou usar aqui, falar, não sei se há uma percepção geral disso, mas é uma percepção da Abrasca de muito tempo. Antes, normalmente, o gerente financeiro era o que virava diretor financeiro e, consequentemente, virava o presidente da empresa. Um caminho natural dentro de um organograma de uma empresa. Em determinado momento, ali no final da década de 90, muitos diretores de marketing, gerentes de marketing, viraram profissionais, presidentes. Eu estou dando esse caminho só para dizer que não há um caminho comum, mas que a contabilidade começou dentro das companhias, a tomar um vulto grande, e isso tem muito a ver com a participação dentro dos conselhos de administração, conselho fiscal, comitê de auditoria e suporte para o organograma, obviamente que depende de setor, depende de um monte de coisa, mas quando você vê, na linha geral, o profissional de contabilidade saiu daquela obscuridade para entrar num caminho com muito mais luz para se tornar um profissional de gestão da empresa. Isso é um ponto importante. Outro ponto importante é a questão da discussão do conteúdo em si de contabilidade, que aí a gente volta para o relatório. No passado, a gente estava... Desculpa. No passado, os profissionais das companhias estavam preocupados em adotar, no passado que eu digo recente, quando saiu a 11638, como adotar as normas. Aí tiveram aqueles anos de adoção voluntária, né? Como adotar as normas internacionais via CPC que estava saindo e colocar ali dentro. Há uma dificuldade enorme. Essa questão do aprendizado há de ser colocado que... mesmo a gente vendo, por exemplo, os professores, eles estão passando agora, de repente, por uma... primeiro adotar. Então, tem um tempo também natural para que você tenha um aprendizado. O aprendizado não é de uma hora para outra. O cara pega lá... Eu acompanho há muito tempo o trabalho belíssimo do Ibracon de tradução das normas. A primeira coisa, quando você olha uma nova norma, é pensar no seu mundo. Então, você tem um processo de aprendizagem. O primeiro processo de aprendizagem foi a adoção. Agora, a gente está entrando num novo processo de aprendizagem. Esse processo de adoção teve tanto via norma internacional, CPC, ou, enfim, as normas brasileiras, né, IFRS, que são as normas IFRS, mas tem determinadas nuances relacionadas a modelos de negócio. Agora, a gente está num processo de continuidade disso. A gente adotou e agora a gente começa a aprender como continuamente estudar. Então, essa evolução é natural e eu vou falar dentro da Abrasca. No primeiro processo, quais eram as discussões dentro do âmbito da Comissão de Auditoria e Normas Contábeis da Abrasca? A discussão era, vamos participar de todas as audiências públicas que participamos, vamos participar do processo de elaboração das normas que participamos e vamos discutir, diante dos nossos modelos de negócio, como nos posicionar perante CVM, Bacen, SUSEP, nas discussões de mercado, que são discussões super saudáveis, em que em determinado momento a gente tem uma opinião, depois tem outra, que pela subjetividade da contabilidade. Hoje, a gente dentro da CANC tem um outro foco. Dentro da Abrasca, em contabilidade, a gente já começa a ter um outro foco. Qual é? Olhar as audiências públicas lá do IFRS, do IASB. Então, no início, o Eliseu vai se lembrar disso, o próprio Vanderlei, que participa muito, o Paulo participa conosco também, eles vão se lembrar o seguinte, olha, as dúvidas que a gente tinha era como é que a gente adotava dentro da empresa. E todo mundo só perguntava aquilo, mas como é que a gente vai trazer a amortização disso para cá, como é que a gente vai trazer o ajuste a valor presente e tentar entrar num consenso em relação aos modelos de negócio que a gente tem aqui, via norma e tudo mais. Hoje não. Hoje as empresas já aprenderam, as companhias já aprenderam a lidar com isso e já estão entrando num trabalho agora mais continuado de treinamento. Dentro disso, a gente criou, inclusive, um núcleo de estudos da Abrasca, porque agora a gente consegue sentar e discutir efetivamente a contabilidade, o que no passado ficava muito restrito. E é natural, é um processo natural. Acho que o Eliseu colocou essa questão do professor e tudo mais, da inclusão, do BID e tudo mais, mas é um processo realmente natural que agora os professores tenham atenção a determinados pontos que no passado não conseguiriam ter.
Eu me lembro muito, em conversas com outros professores de contabilidade, que eles diziam o seguinte: eu não consigo hoje lecionar só contabilidade. Eu estou tendo que ser um advogado e entender lei e regulações, mais do que o meu tempo como advogado é maior que o meu tempo como contador. Então, acho que é um processo natural. Eu acho que as companhias normalmente são os... vou aqui meter uma... são os catalisadores. Os profissionais de companhia são os catalisadores. É natural isso. Obviamente, os de auditoria também, mas os de auditoria têm muito mais capacidade e tem que ter uma capacidade de treinamento muito maior do que as companhias. As empresas tiveram que aprender a treinar seus profissionais, a conseguir buscar profissionais que já tivessem esse conhecimento de contabilidade para poder entrar ali, e agora vão começar a aparecer os trainees, agora vão aparecer os estagiários, vão aparecer aqueles que vêm lá de baixo para poder efetivamente ter essa continuidade. Então, acho que é esse o ponto que a gente está em relação à educação dentro das companhias. Beleza. Muito obrigado. Eu queria mais uma pergunta para o Paulo. Paulo, um dos pontos do relatório, ele fala sobre, que a gente já tratou no primeiro painel, sobre aquele CPA voluntário. Você vê algum espaço para que isso pudesse ser exigido ou induzido via autorregulação, por exemplo, uma exigência de novo mercado ou alguma coisa parecida dentro da Bolsa? Bem, essa é uma questão, sei lá, interessante, mas eu vou me apropriar aí da resposta do Tadeu da CVM. Tem que olhar com bastante reserva, né, porque é uma questão que é de legislação lá do CFC. Mas, assim, eu particularmente, eu estou um pouco em linha com o que colocou no relatório, ou seja, nesse primeiro momento ser optativo. Até porque, como já foi falado aqui pelo Alexandre, pelo próprio professor Eliseu, acho que nós estamos num momento de transição, tá certo? Acho que está todo mundo aprendendo, até quem vai ensinar também tem que aprender, tá? Então, é um momento que acho que não sei se dá para exigir isso. Então, eu acho que optativo, acho que é uma proposta interessante. E tem outro aspecto, assim, no caso, no mundo, vamos da BMF-Bovespa, como o próprio Alexandre colocou, sei lá, a realidade é um pouco diferente, ou seja, porque como já é capital aberto, tem que atender, então o pessoal, eu entendo que pelo menos os elaboradores de demonstrações financeiras, os contadores, acho que eles estão num patamar mais evoluído na questão do IFRS, né, até porque já tem que praticar, já estão praticando, já começou com 2008 e full em 2010, tá? Mas eu acho que exigir isso nesse momento, eu particularmente acho bastante complicado. Obrigado. Vanderlei, eu queria perguntar para você, no trabalho de auditoria, vocês lidam aí com as empresas abertas e com as empresas fechadas. E vocês lidam com preparadores, tem a turma do Ibracon. Eu queria que você passasse a sua visão sobre, dá para realmente fazer essa duas divisões aí, entre os auditores que estão expostos a esse programa de educação continuada versus preparadores de forma geral, e também entre preparadores de companhia aberta e companhia fechada. Que tipo de diferença dá para notar? Bom, esse aspecto só fazer um comentário a respeito do programa de educação continuada, que ele é obrigatório para o auditor. Nós temos a legislação aqui, tem normas do CFC. Quando começou, as firmas de auditoria, por força dos seus compromissos, principalmente aquelas que têm representações de firmas internacionais, elas já têm essa obrigatoriedade. Então, elas já existiam antes. Mesmo internamente, tem que comprovar isso. No Brasil, isso começou em 2000, quando começou a obrigatoriedade do programa de educação continuada. Do lado da CVM, começou a ter isso na instrução CVM 308, do programa de educação continuada, e a CVM ela tem feito follow-up disto, da comprovação deste programa. Não adianta só você falar, estou atendendo, deixa eu ver. Tem toda essa cultura. Mas se nós pegarmos dentro, vamos só pensar o seguinte,
dentro da nossa característica como seres humanos, eu tenho algo, olha, tem um programa de educação continuada que é bom para você se atualizar. Eu recomendo que você faça. Qual que seria uma tendência natural de cada um de nós? Hoje eu estou ocupado, não vou ter tempo de fazer isso, eu vou deixar para fazer amanhã. Ninguém vai me cobrar mesmo, que diferença faz eu fazer hoje ou amanhã? Amanhã aparece outra tarefa, opa, eu estou ocupado de novo. Eu vou diferindo aquilo. Então, na medida que você tem isto como mandatório, cada um de nós vai conseguir esse tempo para cumprir. E isto é importante por quê? Porque além de ser algo mandatório para a profissão, se eu quiser continuar na profissão, eu tenho que estar atualizado, e tem esta obrigatória do programa de educação continuado, cada um de nós vai atrás disto, e é importante para o conhecimento de cada um de nós. Então, fazer a opção, olha, a quem se interessar vai. Será que todo o universo, toda a população, de fato vai seguir isto? Eu tenho dúvida, porque a característica de ser humano é de diferir e fazer quando sobra o tempo. Como o tempo não sobra, acaba não fazendo algo, tá certo? Então, usando esta, por analogia, para o lado do preparador, para o lado dos professores ou do lado da educação, eu acho que este é um caminho importante que nós vamos ter que, uma hora, enfrentar. Então, hoje isso já foi discutido acho que com a própria CVM, tenho já discutido algumas vezes com o José Carlos, com o CFC. O que estaria faltando neste momento seria uma norma para que seja implementada. Porque se nós pegarmos hoje para o contador, tem a instrução CVM da 308, para o auditor. Do lado de quem audita instituições financeiras, tem também uma norma do Banco Central que tem que ser obrigatório. Além do curso normal, aqueles específicos para atender instituições financeiras. Então, a CVM vinha implementando, antes da adoção do IFRS como norma contábil no Brasil, para aquele que é o auditor que audita companhias abertas, ele era obrigado a atender, além do programa de educação continuada normal, o específico de IFRS e CPCs. Além daquele, você poderia complementar, certo? Então, isso é importante para forçar o conhecimento de cada um de nós. Bom, mas se isto vale para o auditor, será que não deveria ter a mesma regra? Então, o que está esbarrando hoje, precisaria ter uma norma geral para que desse a permissão para que o CFC também implementasse. Tá bom? E do lado, porque o preparador é importante também, porque eu vou auditar, tenho que conhecer, sem dúvida. Mas o preparador está fazendo o dia a dia. E aquilo que o Alexandre mencionou, dentro do ambiente hoje, que tem um espaço muito grande de julgamento, julgamento não é eu sentar aqui, olha, eu tenho meia hora para julgar determinado assunto. O que você quer que eu julgue? Eu vou decidir já. Não é assim que funciona. Eu tenho que, para eu decidir, para eu julgar, eu tenho que ter um fundamento. Olha, eu julguei desta forma, o arrazoado é este, o assunto foi este, eu pesquisei este assunto, eu me embasei nesta norma contábil que dá os princípios e esta é minha conclusão. Então, esse é o processo de julgamento que tem hoje muito nas normas contábeis, mas é o aspecto de um processo anterior. Para eu julgar, eu tenho que conhecer. E, além disso, eu tenho que embasar o meu julgamento, não é? Decidir porque eu decidi e pronto. Não é. Eu tenho que suportar aquilo que foi feito. E isto se aplica para o preparador. Então, como que eu posso preparar adequadamente se eu próprio não tenho todo o conhecimento necessário? Mas ele é contador, ele está no dia a dia. Tá bem, mas eu tenho que me manter atualizado. O fato de eu estar atualizado ontem, não há garantia nenhuma que ainda eu continuo atualizado hoje, porque o mundo vai caminhando. E eu tenho que caminhar junto com isso. Tá bem? Então, se você perguntar, o meu entendimento é que eu acho que o aspecto que está faltando aí, um processo que é de dar poder aos reguladores, CFC, CVM, Banco Central, ou SUSEP, quem for, ou Previc,
no sentido de que eles teriam um amparo de uma legislação para que criasse as suas normas, para que os preparadores dentro de cada universo deste também atingisse o programa de educação continuada. Como o professor Eliseu mencionou, seria importante também para o lado acadêmico? Eu entendo que sim. E, de novo, aquilo lá, o fato de eu eu conheço muito bem um determinado assunto 10 anos atrás, qual a garantia que aquilo não mudou e que eu fui me atualizando naquele conhecimento? Ah, mas só o programa de educação continuada obrigatório não há garantia nenhuma que vão realmente seguir aquilo. Bom, isso é um outro problema. Então vamos também agora revisar o conteúdo disto, certo? E de novo vai cair em subjetividade. Será que estão fazendo exatamente o que precisa? Mas sem o aspecto de, olha, precisa ter isto, eu acho que tem o aspecto da acomodação de cada um de nós, de eu só vou buscar muitas vezes algo quando eu sou obrigado a fazer. Obrigado. Já tem perguntas da plateia? Bom, então para a gente começar... Opa, muito obrigado. Se tiver mais alguém, por favor, levanta o braço. Por acaso não tem? Obrigado de qualquer forma. Para começar então a encerrar esse bloco e partirmos para o último bloco dos catalisadores, as perguntas que eu recebi aqui são: a primeira do Tiago Matos. Qual o posicionamento da Abrasca, Alexandre, com relação à recomendação do ROSC de certificação dos profissionais que preparam demonstrações de companhias abertas? O penúltimo ponto aqui tratado. Se favorável, que competências você entende que deveriam ser necessárias abordar nesse programa de certificação profissional? E como esse processo poderia atender a uma gama tão grande e ampla de empresas, algumas com práticas contábeis tão específicas? E lembrando que, embora o nome Abrasca remeta a companhias abertas, também tem como associados companhias de grande porte, embora limitadas. E a segunda pergunta, do Wagner, para todos da mesa que queiram responder, ou então Fernando assume a posição de moderador e direciona o presente para um ou para outro. Quais os mecanismos institucionais para proteger os contadores empregados por empresas que praticam irregularidades fiscais, financeiras, contábeis, de forma a garantir que o contador não seja perseguido ou demitido, ou ao denunciar práticas ilícitas de empresa? Se a gente faz um paralelo na proposta do PCIOB com a Sarbanes-Oxley com relação ao PCIOB, podemos fazer um paralelo também a Sarbanes-Oxley com relação ao canal de denúncias. Cadê o Bernardo? O canal de denúncias estabelecido pela Sarbanes-Oxley também. Eu sofri isso na pele e até hoje sou perseguido. Isso é uma coisa que existe e não é empresa pequena não, uma das maiores, a maior do país. Bom, eu me permito a iniciar a sugestão de resposta raciocinando na ótica do canal de denúncias, que algumas empresas brasileiras, que pelo menos aquelas que negociam títulos, as ADRs, nas bolsas dos Estados Unidos, são obrigadas a estabelecer por força a Sarbanes-Oxley. Mas fica aí, não sou eu o respondente, eu só sou o perguntador. Então, por favor. A primeira tem Eu não sei se eu respondo primeiro a primeira pergunta, em relação à certificação profissional. Isso. Acho que é uma pergunta muito boa. Na verdade, eu não vou dar uma posição da Abrasca em relação a isso, até porque a Abrasca é um meio para as companhias, né? Na verdade, a gente defende as companhias perante alguns órgãos, está aqui o Zé Carlos, nosso amigo, o CVM, discute e tudo mais, mas o CPA para a gente, a certificação é ótima, é o contrário. Eu acho que a gente não pode... vou voltar ao que eu falei, e eu acho que eu não coloquei a questão do julgamento diretamente como o Fernando colocou, então eu vou acabar também me utilizando disso. Primeira coisa, as companhias ficaram desesperadas por profissionais de contabilidade. Tá? Então, ainda há uma corrida muito forte em busca de profissionais para que se supra toda a demanda hoje que um profissional de contabilidade tem. Só para vocês terem uma ideia,
Existem companhias grandes que têm 3 profissionais de contabilidade. Existem companhias grandes brasileiras que têm 1.500, 2.000 profissionais. Eu não vou citar aqui companhia, mas todo mundo já sabe qual é, ou quais são. Aquelas que têm 3, isso não quer dizer que não consigam, obviamente, elaborar bem as suas. Isso não tem uma relação direta. Tem uma relação com o tamanho de empresa também e com o tamanho do problema. Obviamente que a demanda por profissionais é enorme, a demanda por profissionais qualificados também. Então, o que a Abrasca pode fazer é fomentar efetivamente e mostrar esse instrumento a mais para os profissionais de contabilidade. E, desculpa, é o que a gente faz. Na verdade, nos seminários, um dos pontos do ROS que eu conversei com o presidente antes de vir para cá e tudo mais, é como que a Abrasca consegue gerar profissionais, ou certificados, ou com educação continuada, para as próprias companhias. Esse seria um dos papéis da Abrasca, ou seja, a fomentação do CPA. Ricardo, não sei se você pode repetir a segunda parte da pergunta, que era a parte do CPA. Você está aí, ele fala... pergunta. A primeira pergunta, não é isso? Isso, do A primeira CPA. pergunta é: qual o posicionamento da Abrasca com relação à recomendação do ROSC para a certificação dos contadores? Perfeito, esse eu já dei. Se favorável, já é favorável. Que competências deveriam ser abordadas nessa certificação e como esse processo pode atender a uma gama ampla de entidades com práticas contábeis tão específicas? Eu acho que essa é a especificidade. Obviamente que eu não, num painel com o Eliseu Martins, com o Ricardo, com perguntas e respostas, eu não deveria estar respondendo isso. E com o Vanderlei também, que é o cara que sabe tudo de norma, tudo de contabilidade. Mas o que eu diria é o seguinte: quais os aspectos que a gente percebe mais dentro da companhia? Eu já falei, a questão própria do entendimento das normas internacionais, via normas brasileiras, normas do IFRS. Primeiro conteúdo, que obviamente tem que estar ali. Segundo conteúdo, a questão prática em si. Modelo de negócio, parte econômica, gerencial e de gestão. O que a gente percebe muito no profissional que sai da faculdade, ele tem um conhecimento muito grande em contabilidade, mas existe uma transição que tem que ser natural do aprendizado prático. Eu acho que uma certificação profissional, e aí, obviamente, que é a minha opinião, deveria ter tanto a parte de entendimento da contabilidade e como é certificação profissional, tá? Como pegar a contabilidade, aquela contabilidade, não vou chamar de teórica, porque a contabilidade é tão prática, mas uma contabilidade teórica para uma contabilidade, a transição para uma contabilidade, enfim, com os modelos de negócio. Eu acho que o que, às vezes, a gente acaba discutindo mais na contabilidade, eu não sou contador por profissão, sou por amor, mas as discussões que a gente mais vê dentro da Abrasca, hoje, é mais de modelos de negócio via norma, muitas das vezes. Posso estar enganado em relação a um ou outro ponto. Zé Carlos e eu, o próprio Vanderlei, a gente participou de vários grupos de trabalho, e todas as discussões, né, Zé Carlos, era como é que é o modelo de negócio brasileiro, via modelo de negócio internacional, pega a contabilidade e tenta entender aquele modelo de negócio. Isso é a parte prática da contabilidade. Então, uma certificação profissional não pode se desligar dessa parte prática. E existe uma questão fundamental. As nossas leis brasileiras são diferentes das leis internacionais, obviamente. E as leis brasileiras geram modelos de negócios também diferentes, porque a gente acaba tendo que levar a modelos de negócios que nos permitam ter aqui no Brasil. E que pode ter em outro país e aqui não. Então, esse entendimento de modelos de negócio é o que levaria à prática mesmo do negócio, que obviamente tem relação jurídica, econômica e tudo mais. Essa é a minha opinião. Beleza, muito obrigado. Alguém vai entrar na casca de banana da pergunta sobre se o professor Eliseu quer se arriscar? Não é arriscar, é apenas essa palavra que nós esse verbo que a gente importou aí, é o endereçar, né? Esse é um assunto específico do Conselho Federal de Contabilidade, que tem, inclusive, suas normas próprias bastante claras com relação a esse assunto, né? É o Conselho Federal. Esse aspecto aí, existe já um código de ética onde endereça esse aspecto. Então, isso é uma norma editada pelo CFC sobre o código de ética, que é a responsabilidade do profissional daquilo que ele faz.
Como aplicar isto? É difícil, a norma está lá e todo contador que tem o seu CRC tem que seguir aquela norma. Dentro da norma de auditoria tem uma norma do IFAC também, da UESQC, que dentro da auditoria nós temos que seguir também. Então, o aspecto de a companhia está preparando algo errado e pede para o contador viabilizar aquilo. Então, eu acho que a resposta para isto é, já existe a norma de ética que o contador tem que seguir. Bom, se ele vai se submeter ou não àquela pressão da companhia, isto vai de pessoa a pessoa. O que eu posso responder agora é que não deveria, certo? E a pessoa que vai pedir para alguém fazer algo errado também deveria ter um código moral e um código de ética para não fazer isso. E se algo errado é praticado porque alguém pediu para o contador fazer uma transação por fraude, ilícita ou o que for, a responsabilidade é dele. Mas alguém mandou eu fazer. Puxa vida, mas quem assinou, quem fez foi você. Ele tem a responsabilidade dele, mas você não se livra da sua. Então, acho que esse é o aspecto. Então, a partir do momento que isso daí é bastante disseminado e transmitido, olha, tem essa norma de ética que ela deve ser seguida e respeitada. E se você não seguir, essas são as consequências. E dentro do mercado de capitais, isso é levado também, tem a 6385, que leva isso em consideração também, não a norma de ética, o ato ilegal. Tá bem? Então, acho que já existe no Brasil, acho que uma lei versando sobre atos errados, quais são as consequências. Existe já do lado do CFC uma norma de ética e a não observância é responsabilidade da pessoa física, não é da pessoa jurídica, porque é a pessoa física que vai responder eticamente. E agora, se isso foi feito errado, tem todo o seu trâmite legal que vai ser observado. Obrigado. A pergunta é no sentido de que, uma vez o profissional demitido, perseguido, se tem uma forma de se corrigir isso, porque eu recorri a Ministério Público, Justiça do Trabalho, passei 17 anos da minha vida tentando ter minha vida de volta e não teve instituição nesse país, nem Ministério Público, nem Polícia Federal, que fizesse nada. Eu tive que estudar direito, esquecer a contabilidade para poder reaver a minha vida. E não vejo instituição. Então o país diz, você baixa a cabeça sim e deixa a empresa fazer o que quiser. E nós não estamos falando de empresinha não, a maior empresa desse país. É a cultura. Então, se a cultura é ruim, não adianta as normas serem excepcionais, porque não vai ter modelo que dê certo num país em que a cultura é permissiva e que as instituições não corrigem. É essa mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado, desculpe aí o... Só para colocar um ponto, eu acho que eu vou reforçar o que o Eliseu colocou e tentando te acalmar um pouco. O Conselho Federal de Contabilidade, efetivamente, ele criou agora o Código de Ética, como o Vanderlei colocou, e esse problema não é um problema, com certeza, só seu e não é só do profissional de contabilidade. Existe, claro, não no Brasil só, no mundo todo, problemas muito próximos a esse. E instituições que deveriam, sim, ali, nesse caso, é o Conselho Federal de Contabilidade, seria o Conselho Federal de Medicina, seria os conselhos todos. O CFC, percebendo isso, há um ano atrás, colocou um código de ética em audiência pública. Aliás, o Paulo, eu estava conversando aqui com o Paulo Ampassan, ele colocou 2 vezes em audiência pública. A Abrasca, por exemplo, reuniu os profissionais e discutiu. O ROSC, quando você vê o relatório, ele aborda isso. Então, na verdade, quando o ROSC aborda isso, eu vou permitir falar, não como de obviamente, mas lendo o ROSC, ele deixa claro o papel das instituições, que eu acho que a luta aí é tentar vir Mas a cultura, ela vai acabar mudando. A cultura no Brasil vem mudando em relação a isso, graças a Deus. Então, assim, a gente tem que ter uma certa percepção de até que ponto a gente consegue. O ROSC, aqui, o papel do relatório, efetivamente, é demonstrar que as instituições estão preocupadas com isso,
é tentar fomentar essa ética dentro das instituições, e um desses pontos o Conselho está tentando responder. É isso que eu acho que vale a pena colocar a questão do Conselho. Só uma palavrinha aqui para o Eliseu, para a gente encerrar. Que... Eu só queria o seguinte, o relatório, o Roski faz um comentário com relação ao Código de Ética. Eu fiquei um pouco preocupado porque ele diz o seguinte, tem um Código de Ética do IFAC e tem um Código de Ética do Conselho Federal. Que o Código de Ética do Conselho Federal é muito pequenininho, está usada a palavra sorte no sentido muito pequenininho. Eu fiz parte da comissão que estudou isso daí e foi uma coisa extremamente interessante. Depois de analisar o Código de Ética do IFAC, na sua plenitude, a conclusão foi o seguinte, o Código de Ética do Conselho Federal, que já existe, é extremamente bom. Ele é muito bom. Qual que é o, aspas, problema dele? Ele é muito principiológico, muito baseado em princípios, ele não entra nas regrinhas, não entra nos detalhes, ele é totalmente baseado em princípios e curto, e realmente enxuto. Mas ele é uma síntese espetacular, tanto que não há praticamente nada do Código de Ética do IFAC, e o Código de Ética do IFAC é o contrário, é um código... Quantas páginas tem aquilo lá? 100 e tantas páginas, é exageradamente grande. E não há nada que esteja tratado no Código de Ética do IFAC que não esteja abordado nesse curto Código de Ética do Conselho Federal. Tanto que a decisão, eu até estava confirmando com ele, que eu participei até um certo ponto, depois agora foi o assunto, não ouvi mais falar, então ele estava me dizendo, a decisão de então está sendo mantida. Vai ser reeditado da seguinte maneira, continua o Código de Ética do Conselho Federal como a base do código, e o Código do IFAC vai ficar como um anexo para quem precisar de detalhes. Quem ler o de cima sabe o todo, nos seus princípios, no seu conjunto. E se quiser depois a detalhes, aí vai lá embaixo. Porque se transformar o código do IFAC aqui, aí é que vai acontecer o problema, que ninguém vai ler, porque ele é exageradamente grande. Mas então, é só para dar a impressão que por ser curto ele não seja bom. Não, ele é, e a gente, ao analisar, a gente verificou, ele é muito bom e abrange praticamente todas as situações. Obrigado, desculpe a Imagina. Queria agradecer aqui, não sei se o Ricardo vai entrar, infelizmente. A gente não tem mais tempo aqui para aproveitar. Eu tinha mais uma série de perguntas, mas não vai ter tempo de abordar. Não sei se no final a gente consegue explorar um pouquinho mais. Obrigado, Fernando. Certamente todos nós temos diversas perguntas que não conseguimos endereçar a tempo. Então eu peço a todos que me ajudem a agradecer a essa mesa. Que é desfeita para imediatamente constituir a próxima. Fernando, por favor, você permanece no teu posto. Para o último painel da tarde, com os catalisadores, convido